É isso. Qual o lugar que houve uma revolução soviética em Cuba? Cuba hoje tem tipo 30% menos gente do que no pico, não é isso? Mas o que aconteceu? Todos os países que entrou no regime de esquerda... com a população? A Venezuela tá quase 20% menos gente do que teve no topo. Tipo, todo lugar que aparece, esses caras exterminam a própria população, não é isso? A Venezuela não é um país igual Cuba. A Venezuela é um país capitalista. Não, mas o regime foi para a esquerda ou não foi? Sim, é um regime de esquerda, nacionalista de esquerda. E se aliou intimamente com Cuba ou não? Tinha agentes cubanos, médico cubano. Mas o que eles fizeram com a população? Mataram todo mundo? As pessoas que tinham grana caíram fora e a economia caiu um terço, não é isso? Não é isso que aconteceu com Cuba também? As pessoas qualificadas de tudo foram embora, só ficou a escória lá, não é isso? Quer dizer, o povo é que seria a escória. Os capitalistas que estavam lá nos cassinos seria... É isso. Pol Pot matou, né? Os caras que usavam óculos, que era alfabetizado, ele matou, não é isso? Não, dizem que foi assim. Não dá pra tomar... Veja, as coisas que falam de todos os países que se opõem aos Estados Unidos, ao imperialismo europeu, é tudo propaganda, assim, da pior espécie. Mas Cuba, para o senhor, foi uma experiência socialista ou não? É uma experiência... eles expropriaram a burguesia e eu acho que eles dão à população muito mais do que a população tinha no regime anterior. Você acha? Pô. Sistema de saúde cubano é universal, sistema de educação é universal. Mas peraí. Na China... Mas a energia elétrica não é universal. Não é não, Júnior? A energia elétrica não é universal. Aí não é culpa do governo. Aí não é culpa do governo. O governo não é responsável por evitar... Ele impede, inclusive, que o cara preste, porque é concessão pública, não é isso? No Brasil, você é proibido de gerar vender energia elétrica. O problema energético de Cuba é que Cuba está sob um bloqueio econômico. Sim. Isso é criminoso. Se alguém lhe roubasse, você fazer bloquear economicamente um país é uma coisa criminosa. Mas é isso. Comprar coisas roubadas também é crime, é receptação. Você ia fazer negócio com quem compra coisas roubadas suas? As pessoas que investiram lá e foram desapropriadas, não é isso? Bom, mas isso aí não é roubo. Não é não? Isso aí foi o povo que arrancou o dinheiro do pessoal. É isso, mas o governo de Batista... Quer dizer que se amanhã a gente estatizar o banco é roubo. Não é o banqueiro que é ladrão. É você que estatizou o banco que é ladrão. É isso. Para Ciro Nogueira e para o filho de Lula, o senhor pediu provas, procedimento, né? Isso não tem que ter um processo judicial. Se um executivo... Revolução não é feita através de processos judiciais. Pois é isso que eu estou dizendo. Para o Ciro Nogueira e para o filho de Lula, você queria para o filho judicial. Agora, eu acredito que a maioria dos bancos do Brasil estatais, na lei brasileira, poderiam ser considerados crimes, inclusive expropriados legalmente. Sim. Agora, para isso, precisaria procedimento judicial. A maioria das empreiteiras que negociam com o governo hoje, se o cara fizesse uma investigação real a fundo, se fizesse uma política de pagar por informação, inclusive, ia aparecer informação para dar no pau, não é isso ou não? É possível, é possível. Hein? Ia aparecer mesmo, olha, você vai ficar com 10% do dinheiro recuperado. Em questões como essa dos bancos, eu acho que a opinião do povo é mais importante do que o processo judicial. Um país não pode ser refém dos bancos. O Brasil é refém. Eles engolem metade do orçamento todo ano. Aí eles controlam o Banco Central e aumentam a taxa de juros, aumenta a dívida com eles. É isso. Os bancos não são os maiores possuidores da dívida pública. São. Os maiores proprietários da dívida pública imobiliária são fundos de pensão. Não, tudo bem. Os bancos eles são obrigados a comprar a dívida, porque eles geram, inclusive, dívidas baseadas, usando como a dívida do governo como colateral, não é isso? No final das contas você vai encontrar... Não existe compulsório. No final das contas você vai encontrar lá os bancos. Não, mas, por exemplo, o que a gente precisava fazer, sem ser dar o calote, como o senhor falou, mas a gente poderia inverter a curva do juro da dívida, a gente poderia fazer com que a economia começasse a se desenvolver de tal forma a ponto a conseguir sobrar dinheiro a ponto de pagar o que está devendo, porque os juros inverteu. Se você inverte, sobra mais dinheiro e com a economia crescendo você consegue investir. Como é que você faz isso? Fazendo tudo isso, a taxa de juros cai, porque também o emprestar de dinheiro começa a ficar mais seguro e mais barato. Como é que você vai fazer isso se os banqueiros controlam o Banco Central e levaram a taxa de juros oficial a 15%? Então,
O país, governo. o O governo país Lula que só inteiro, apoiou. o país inteiro está governo Lula. vendo isso. O governo Lula entrou pedindo a diminuição dos juros e acabou apoiando. Não, ele dizia que o cara era um criminoso que tinha que ir pra cadeia com juro a 7% e meteu 15%, não é isso? Então, Não era isso que ele dizia do mas neto de Roberto ele traiu Campos? aquilo que ele tinha falado. Mas o senhor não apoiou? Não foi o governo que o senhor apoiou ou não? Sim. Mas você não apoia um governo porque ele é perfeito, tá certo? Você apoia um governo por considerações políticas concretas. Mas você ouviu o que eu falei? Por exemplo, se a gente conseguir inverter os juros da dívida. Ô, Trezentão, seu microfone tá desligado. Inverte os juros da isso, dívida, sobra dinheiro, essa medida- paga, começa Então, a cair. Alguns desses métodos, eles são possíveis. Agora, um problema que tem é o seguinte, que a gente tem que entender. Quem controla a economia nacional não é o governo, não é o ministro da economia. São os bancos. Eles controlam. Depende a se o economia. governo é submisso a eles ou não. Todo O senhor governo, concorda comigo? todo governo que teve no Brasil até agora é submisso aos bancos. Todo. Rapaz, Porque eles são um poder muito grande. Ninguém enfrenta. tem um livro do, Por do isso, Barão de Mauá. por isso que não dá para você querer mudar a coisa respeitando as regras do jogo. Porque se desse, por que alguém seria revolucionário? Vamos mudar da maneira mais fácil possível. Mas como é que você quebra o monopólio que os bancos e os banqueiros têm sobre a economia nacional? Não tem. O Congresso é submisso. Mas não por meios processuais, foi o que o senhor falou, não é isso? É. Através do armamento da população e revolução, não é isso? É através E da o calote da revolução. dívida. E o calote Não, da calote. dívida. E calote da dívida, que aí destrói os caras financeiramente e fisicamente. O senhor não acredita que o Brasil precisa ser desfavelizado? Essas facções que controlam 19% da população, julgam, matam. O senhor acha que o governo não deveria fazer direito penal do inimigo e destruir essas facções Não, PCC, CV? Não, porque sabe o que acontece? Toda medida excepcional que um governo adotar vai se voltar contra a população em geral. Eu não acredito na boa intenção de nenhum governo de combater as facções em favor do povo. E como se reduziria o número de pessoas vivendo sobre... Porque Bolsonaro disse que quer combater, aumentou em 50%. Lula disse que quer combater, aumentou em 30%. Todos os governos, o número de pessoas vivendo sobre esses caras são governos. Tem território, tem soberania, porque tem tribunal e tem população. E cobram tributos. Vai ter uma hora que o governo brasileiro vai se realizar, na hora que 30%, 40% da população tiver sobre... Nós temos que perguntar por que acontece isso. Isso não é uma coisa normal. Proposta para evitar o aumento ou reduzir o número de áreas controladas por facções? Não, ou é um processo democrático? Tem que acabar. Eu acho que a solução é acabar com a miséria nacional. A violência aí não vai resolver. Miséria. O senhor concorda que o homem mais pobre hoje do Brasil, o mendigo do Brasil, é mais rico do que o imperador de 200 anos atrás? Não. O imperador de 200 anos atrás não tinha antibiótico nem corticoide. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha frutas em 80% do ano, não é isso? Mas isso significa que a pessoa não é miserável? Isso significa que a pessoa que dorme na rua não é miserável? O senhor preferia ter uma barra de ouro há 200 anos com sífilis ou ter um antibiótico hoje? O mendigo é muito mais rico do que o rei de 200 anos atrás. Não, nunca houve mais riqueza na história da humanidade em nenhum século fora não, o século XX. A comparação é descabida. Como não? A miséria é uma coisa relativa à sociedade que você vive. Não é absoluto. Sim, mas em termos absolutos, sim, a percepção psicológica, sim. Mas em termos absolutos, o mendigo hoje é mais rico que um rei medieval, não é isso? Mas ele é pobre, ele é um miserável. Na sociedade nossa, ele é um miserável. É isso. No Brasil hoje, o senhor concorda que a fome, ela já foi superada? Não. Aonde que tem fome no Brasil? De ver a costela. Tem fome no Aonde? Brasil. Em que lugar? Uma boa parte do país, no Nordeste, tem fome. Está disfarçado. Rapaz, eu servi 18 anos. Eu servi 18 anos nos lugares mais pobres do Nordeste. Eu nunca vi costela de fora. O senhor viu costela de fora onde no Brasil? Eu nunca vi, velho. Aí que tá. Pode não ter a fome extrema. Sim. Mas fome tem. Fome está dizendo que o cara não fazer 3 refeições ao dia. É, subnutrido e tal. Isso aí tem demais. Mas o senhor concorda que na Venezuela e Cuba ainda tem fome? Mais do que o Brasil, ou não? Em Cuba, acho que não. Na Venezuela, eles tiveram, mas Venezuela também está sob bloqueio econômico.
Não dá para julgar um país que está sob bloqueio econômico. Entendi. Não, mas o bloqueio só impede ele de fazer comércio com quem faça comércio com os Estados Unidos. Os outros países estão em bloqueio, Coreia do Norte, Rússia, Irã, pode fazer comércio de boa com eles, não é isso? Você tentou alguma vez ir para Venezuela? Rapaz, eu nunca fui, que eu não tenho interesse. Agora, eu conheço um monte de gente que foi. Inclusive pra namorar baratinho, viu? Sei lá, meu irmão, a galera namorava por não é de Só 5 que- dólares, 10 dólares. Só que veja veja só, não tem nenhuma linha aérea brasileira Hum, que vai para Venezuela. não tem. Mas isso acabou. Não tem mais turismo, não tem mais nada, né? Não tem linha aérea brasileira que vai para Venezuela por causa do Mas pra quê? bloqueio O cara vai econômico. de avião pra Roraima e vai de carro, não é isso? Não, Chegou lá em Roraima, vai de carro? É longe, até chegar em Inclusive, Caracas tem muita é gente longe. que É faz longe passeio. pra Como é o nome burro. daquela região turística que tem lá, onde tem a Tríplice Fronteira? Diz que é maravilhoso, tem vários hotéis, a zorra toda. Que os caras fazem escalada. Tem uma porrada Eu de não gente tô que vai. sabendo, não, velho. Na fronteira ali, onde tem a Tríplice Fronteira. o bloqueio, Como é o nome ó, daquela chapada o que tem lá? bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos afeta uma quantidade gigantesca de países do mundo, inclusive o Brasil. Inclusive o exemplo? Brasil. Não, o que o Brasil tem desvantagens comerciais em relação aos Estados Unidos é uma coisa incontroversa. A questão é que no passado, na época das potências coloniais, a potência colonial mantinha o seu domínio colonial através da violência. Os Estados Unidos, quando acabou a União Soviética, passou a ser a polícia do mundo, né? Só passou a ter uma metrópole que controlava os mares do mundo, não é isso? Exatamente. Pela violência. E isso não é de graça, né? Eles ou não? Não é de 12 graça. strike groups com milhares de bombas atômicas, cada strike group desse com 30, 40, 50 mil pessoas muito bem pagas dentro, não é isso? Custa dinheiro, não é isso? Custa. E a gente que paga. Pois é,